Estamos de volta com o nosso canal aberto para o último bloco do programa dessa semana, debatendo solidariedade. A cada semana, uma pauta de seu interesse. Eu quero iniciar o bloco agora conversando aqui com a professora Gladys, a questão, nós estávamos comentando aqui no intervalo, a preocupação com a terceira idade, né? Quer dizer, já existe por parte da FEVALE essa preocupação de criar projetos para nessa área? Como é que estamos? Como eu comentei, este é um problema que até então o Brasil não vivia, né? A população jovem era muito maior do que a população idosa, mas nós estamos caminhando assim rapidamente para o envelhecimento da população. E, junto com o envelhecimento da população, problemas como acessibilidade nos lugares públicos, nos municípios, nas residências, problemas em relação ao atendimento de saúde, cronificação de doenças. Então, há um grande problema social que vai demandar, efetivamente, um esforço grande da sociedade, tanto do poder público quanto das entidades, para que a gente possa, de fato, acolher este indivíduo, né, esse cidadão, que contribuiu, né, ao longo de toda a sua vida com a sociedade, com o desenvolvimento, com a produção de riqueza para o nosso país, e que, ao final, né, da sua vida, precisa ter respeitadas as suas necessidades básicas de alimentação, de acolhimento, de moradia. Então, a FEVALE, sim, ela tem há muito tempo projetos que atendem a terceira idade. Nós temos cursos de línguas voltados para a terceira idade, que são um espaço muito mais de socialização dos jovens adultos idosos do que um espaço de aprender alemão ou italiano ou inglês. Nós temos as atividades voltadas para a atividade física, hidroginástica, musculação para a terceira idade, mas nós estamos desenvolvendo um projeto de extensão liderado pela professora Sueli Cabral, que há pouco tempo saiu uma matéria no jornal NH, em que os alunos e os professores vão às casas dos idosos, às famílias que têm idosos, para auxiliar nas questões de cuidado com o idoso e, principalmente, da acessibilidade. Então, nós temos professores da arquitetura e alunos da arquitetura que estão se debruçando para auxiliar essas famílias a buscar resolver dentro das suas próprias moradias a melhor forma, né, deste idoso ter uma acessibilidade. Muitas vezes é mudar os móveis de lugar, muitas vezes é botar um corrimão, muitas vezes é botar uma rampa, né, mas este projeto ele se propõe efetivamente a auxiliar as famílias a poder resolver estes problemas dentro da sua própria residência. Obviamente que nós precisamos nos preocupar, e a gente tem daí os alunos em curso de formação superior, a exemplo do curso de enfermagem, que atua junto ao Lar São Vicente. Nós temos um projeto na área de quiropraxia, atuando também com o Lar São Vicente e uma casa de idosos em São Leopoldo também, buscando qualidade de vida, buscando inclusão, buscando auxiliar essas entidades que acolhem e que cuidam de idosos também a fazer isto de uma maneira mais qualificada, né, a partir da formação dos nossos alunos. Então, é um problema que vai requerer muita solidariedade da nossa sociedade, porque ele será um grande problema, né? Eu espero fazer parte desta parcela da população, né? Eu espero realmente poder chegar lá, não dar problema, né, para a minha família, mas poder viver em plenitude a minha terceira idade, a minha quarta idade, né? Os idosos de elite, como a gente chama, com mais de 80 anos. Eu espero realmente poder estar dentro dessa parcela estatística da população daqui a muitos anos, né? Tá certo. Mas, com certeza, nós precisamos nos preocupar. E a universidade tem feito estudos neste tema. Nós temos um programa de mestrado e doutorado em diversidade cultural e inclusão social, que também busca, né, a partir da investigação, encontrar soluções para estes problemas sociais aí, e o envelhecimento é um problema que se avizinha rapidamente. Sem dúvida alguma. Um dos projetos interessantes ligados à administração é o PELC, né, que é o Programa de Lazer desenvolvido em 14 núcleos hoje? Em 14 núcleos, aí
seguido, a Que gente atende tem uma demanda... esse jovem há mais tempo, como Isso, chama, né? de solicitações. Nós temos em torno de 1.400 mulheres, sendo que talvez 10 ou 20 homens que participam de uma atividade de esporte e lazer que é para a terceira idade. E é uma experiência maravilhosa, né? A gente tem inúmeras comunidades atendidas e também tem feito muito bem em termos de saúde física, mas também mental, especialmente para essa faixa etária, que tira 2 dias por semana, né? Sai de casa, vai praticar esse esporte. É lazer também. Ainda ontem a gente teve, nos próximos dias, aí, perto das festividades do São João, esses grupos acabam organizando também atividade de se encontrar. E que é uma saúde mental, né, que estão exercendo, além da física. Então, também fica o convite para os homens, para as mulheres que ainda têm esse período, né, da sua vida e podem se dedicar a isso. Também, em frente a isso que estava sendo colocado, especialmente da terceira idade, nós temos a coordenadoria do idoso, que funciona no 10º andar na prefeitura, e ele também está sendo cada vez mais demandado. Infelizmente, a gente tem ainda a questão da violência, né, que a gente recebe lá denúncias em relação a práticas que são, enfim, que acontecem em relação ao idoso. Também eles acompanham as casas dos idosos que abrem na cidade para ver se está dentro dos critérios estabelecidos pelo Estatuto do Idoso. E também o setor da saúde tem feito outras ações frente à demanda de estatística, né, que tem modificado, as campanhas têm se dirigido, né, as pessoas vivem mais, e isso é muito bom, mas a gente tem percebido que as campanhas têm que atingir também a esse público para que ele se cuide, né, e para que ele tenha vamos dizer assim, uma terceira idade saudável, que é bem importante. Então, né, fica aí, então, o convite para essas pessoas que possam estar participando dessa Inclusive, atividade. a minha vizinha, de 88 anos, é que vai carregar a tocha olímpica, agora dia 8 de julho, né? Ela participa ativamente do PELC Rincão, lá do meu bairro. Eu estive outro dia na Lomba Grande e tinha frequentadoras de 86, 83 anos praticando atividades de esporte. E não faltam, apesar do frio. Então, né? E, enfim, na cidade, a gente tem muitos eventos da terceira idade que se organizam, mas que são atividades extremamente importantes, mas eu acho que, sim, é um problema também que a sociedade, o poder público tem que se preparar, porque a questão da empregabilidade, da questão, né, do sustento econômico, como fica, né, se a gente tem, muitas vezes, o mercado de trabalho que exige, né, e se coloca, impõe uma certa idade. Então, nós, coletivamente, precisamos nos organizar para essa faixa etária. Até porque eu acho que essa faixa etária tem essa preocupação com o tema de hoje, né, com a solidariedade, né? Tem. As tuas voluntárias lá, que média? Olha, eu tenho... Até tinha uma menina de uns 10 anos começando conosco, né, que ia com a avó, mas eu tenho 2 senhoras de 88 anos. Olha aí, ó. Não, mas a idade média é 60 anos, professoras aposentadas ou que estão cansadas de ficar em casa só, então vão lá e a gente sempre prepara um lanchinho para elas, então fica muito bom isso. Mas, Cláudio, eu queria ressaltar o seguinte ainda, que nós não atendemos a 100% da necessidade das entidades, para que elas não se tornem dependentes do banco. Então, a gente sempre, mais ou menos, vê uma previsão de que eles precisam, e a gente fornece em torno de 50%, para que não se tornem dependentes. Amanhã, depois dá um problema, a gente não tem arrecadação e elas ficam sem. Então, ela sempre insiste nesse ponto. Também o Banco de Alimentos, através do nosso gestor, está participando do Conselho Municipal de Segurança Alimentar. O nosso gestor hoje é o presidente do Conselho, né, o Nili. Então, a gente está fazendo um trabalho de parceria também com esse Conselho, que é muito importante para a nossa atividade do banco. Né. E continuamos com nossas atividades, temos uma parceria muito boa com o Parque Floribal de Canela, né, que nos manda ingressos para nós trocarmos por alimentos. A última remessa foram 6.000 quilos arrecadados. 3.000 ingressos por 2 quilos de alimentos. Então, a gente fechamos parceria com a CI, com sindicatos, né? E hoje, por exemplo, estava ocorrendo agora de manhã uma palestra na CI e o ingresso era alimentos. Então, a gente está procurando de todos os meios
aumentar a nossa receita, digamos, nossa entrada de alimentos, porque nós ainda temos uma fila de entidades esperando serem atendidas, que nós atualmente não temos condições de aumentar este número, só se aumentarmos a arrecadação. Padre Flávio, a média de idade lá também é... A média de idade é uns 60 anos. 60 anos, mas também tem gente com 80, tem gente com 90 anos, e tem esse espírito da solidariedade muito forte. Então, isso é muito importante. Nós vamos ter agora... Ele falou da Floribal, eu ia falar da Floribal. Floribal deu para nós, lá da paróquia de Três Coroas, deu 400 ingressos para trocar por alimento. Isso é uma iniciativa bonita também da empresa, né, essa preocupação, e o pessoal gosta de ir lá, e o ingresso, não sei quanto é que é, mas, enfim, ajuda e ajuda muito. Nós vamos ter agora, dia 29 de junho, quarta-feira, nós vamos ter das 8 às 5 da tarde, ou até enquanto tiver, nós vamos fazer a primeira feira de artesanato das Cáritas paroquiais. São trabalhos que as pessoas fazem, trabalhos que eles fazem, e é feito a partir de como é que chama, resto de material, ou aquilo que seria o lixo, né, que a gente chama... Material reutilizável. Material reciclado, reutilizável. Vai ser aqui no Salão Nobre da Catedral. Então, as Cáritas paroquiais vão ser alguns grupos, e esses recursos servem para isso, para comprar alimentos, para ajudar as pessoas, para comprar material, para manter o trabalho. A grande pergunta que as pessoas fazem: de onde é que veio o dinheiro? De onde é que veio o dinheiro? Eu queria ter um banco, mas você tem um banco, né? Um banco ou uma máquina para fazer o dinheiro, emprestar um pouquinho uma máquina, aí, uns 2 dias já ajudava. Mas não é possível, não é possível isso. Então, os nossos recursos, nós trabalhamos com doações. Nosso recurso é doação. Ou então, as nossas parcerias é com a comunidade, com o povo mesmo. E quando a gente faz o chamado Bazar Solidário, o dinheiro é exatamente para comprar o alimento, porque o alimento é uma coisa mais, que é o que custa mais. Do Banco do Alimento, você sabe, né, o Elton, que é o que mais custa mais, porque o pessoal dá roupa, a roupa é mais fácil de dar, mas o alimento não é tão fácil. Então, a gente tem o nosso dinheiro, o nosso recurso vem desse bazar solidário, dessa feira que nós vamos fazer no Salão Nobre da Catedral, vai ser a primeira, para mostrar o artesanato do pessoal, mostrar os trabalhos, e também queremos incentivar, estamos incentivando a economia solidária, os grupos se organizar, para que as pessoas tenham autonomia nas suas atividades e, como de fato falou o Elton, não se tornem tão dependentes. Tem situações que tem a dependência, que é permanente a dependência. Então, essas a gente dá prioridade. Mas tem aquelas também que podem se ajudar, né? E acaba a ajuda da Cáritas e do Banco de Alimentos e das ações Fevale e administração, só dando uma luz. Olha, se vocês se unirem, se juntarem, é possível. Esse é o objetivo, esse é o nosso objetivo, que a pessoa depois ande por conta própria. Mas não é tão fácil, né? Porque às vezes também a vontade de só ganhar é muito grande, né? Então você tem que fazer o trabalho de consciência, da consciência, né? Você sabe, eu estou ganhando, eu quero continuar ganhando. Então, esse trabalho também é muito importante. Mas sabe que eu estava agora, só para terminar um pouquinho, eu estava a cultura da solidariedade, nós, é grande, mas nós temos que desenvolver mais ainda, né? Eu vim agora, faz 3 semanas, eu vim da Alemanha, uma entidade que nos ajuda, que manda roupa para nós, para a gente fazer os bazares solidários para as comunidades. Como é forte na Europa, né? Na Alemanha é fortíssimo o espírito de solidariedade. E eu estava lá, vi uma senhora, 93 anos, ela vai toda semana fazer lá o trabalho de separação das roupas, e com uma alegria enorme, né? Uma felicidade. Então, nós temos que trabalhar muito o nosso povo para desenvolver a solidariedade. Quanta gente está nas casas aí que poderiam sair 2 horas, 3 horas por semana? Pensou que loucura ia ser? Como nós íamos conseguir mais pessoas? Então, trabalhar isso nos nossos grupos, nossas comunidades, nossas igrejas, a gente trabalha muito isso, né? Nós temos um grande parceiro nosso da Cáritas, que é o Papa Francisco, né?
que é o nosso garoto propaganda, digamos assim, e ele trabalha muito isso, né? A solidariedade, abrir-se para o outro, e isso nos ajuda bastante, né? Com a vinda desse Papa, nós cresceu muito o número de pessoas interessadas no trabalho. Jorge, eu acho que, sem dúvida alguma, essa conscientização que o padre acabou de colocar é de extrema importância, né? Sem dúvida. Enquanto ele falava, eu lembrava, de fato, né, a gente poderia, sim, ter ocasionalmente mais voluntários nas nossas ações, lá na fábrica, ajudando na separação de roupas, mas também lembro, assim, de ocasiões que a gente sofreu nos últimos 3 anos, enchentes enormes, né? Nós tivemos a maior enchente há 3 anos atrás, depois a gente teve aqui um temporal, assim, que atingiu a cidade de uma maneira extraordinária. Olha, foi impressionante, assim, as pessoas que vieram, nós tínhamos escalas de pessoas trabalhando. Então, foi um momento, assim, que a comunidade demonstrou o quanto, né, ela colabora, que se ela é chamada. Então, fica, né, sempre esse chamamento para que as pessoas possam, sim, praticar a solidariedade. Aquelas vezes, sabe, falta aquele impulso, né? Mas, acho que eu não consigo. Não, consegue sim. Quando começa, cria gosto, começa a participar e se torna uma coisa que a pessoa precisa, porque faz bem para ela, né? Sem dúvida alguma, Gladys, acho que é sair da zona de conforto, eu costumo dizer, né? Ajudar e reforçando, assim, eu trabalhei sempre com o meu filho quando pequeno, agora é adulto, né? Quando a gente doa alguma coisa, a gente deve doar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente ainda usaria para si, né? A doação não deve ser um descarte, né? Algumas experiências a gente teve lá quando começamos a parceria com o banco. Muitas pessoas traziam alimentos vencidos, né? E o banco tem que descartar, então, né? Não, a doação é aquela do tempo que eu poderia estar fazendo outra coisa. Eu poderia ir ao cinema neste horário, não, mas eu vou lá na Caritas ajudar, ou eu vou na Fábrica da Cidadania, ou eu vou no Banco de Alimentos. Eu vou doar uma peça de roupa, mas eu vou doar uma peça de roupa íntegra, em condições que eu ainda usaria, ou um par de sapatos, né? Acho que é importante isso, a doação, a solidariedade, de que ela realmente se transforme num ato, né? Que tenha um valor intrínseco, que não seja simples, isso eu não preciso mais, então eu posso me desfazer. Não, isso eu ainda usaria e eu vou dar para alguém que precisa mais do que eu. O tempo que eu vou despender é um tempo que eu poderia usar para mim, mas que eu vou dar porque tem pessoas que precisam mais do que eu. Eu acho que isso é o espírito principal da solidariedade que o Papa tem trazido, né, para nós realmente, né? Eu acho que não é uma questão de falar de religiosidade, né, ou de religião, mas de que espírito de sociedade que nós precisamos instituir a partir do momento que, né, a sociedade está clamando por mudanças, né? Ela está pedindo por mudanças. E não só a nossa, né? O mundo inteiro está precisando. Para o meio ambiente, para a inclusão dos jovens, para a inclusão de pessoas com deficiência, para as diferenças, a tragédia horrível que aconteceu nos Estados Unidos agora, né? Então, assim, o espírito de solidariedade, de tolerância, de reconhecer a diferença do outro. Quando nós trabalhamos na extensão, a gente sempre diz para o aluno, ao entrarmos numa comunidade, nós temos que aprender a respeitar a cultura e o saber daquela comunidade e fazer uma relação de troca realmente, né? Que essa comunidade se beneficie e que nós nos beneficiemos, porque senão não é parceria. Senão é uma relação comercial. Eu vendo, tu compra, né? Tu me paga. Acho que a solidariedade ela precisa se estabelecer na relação de troca de saberes, de troca de experiências, né? De realmente eu ganho e tu ganhas nesta relação. Isso acho que é o nós, né? O nós ganhamos. Isso. Bom, a gente está chegando na reta final aqui do nosso programa. Eu vou começar com o Elton, então, para dar um minuto final aí de suas considerações, já lhe agradecendo e, ao mesmo tempo, lhe parabenizando, né, pela iniciativa de estar à frente. Eu acho que tem um comercial que diz aí não tem preço, né? As ações que a gente faz e que são saudáveis, muitas vezes mais para nós do que para as pessoas que estão sendo auxiliadas com a nossa solidariedade. Muito bem, Cláudio. Nós contamos também nesse grupo de 150 voluntários nos sábados, representantes das entidades que nós fornecemos alimentos. Então, nós convidamos essas entidades para que nos indiquem
pessoas para nos auxiliar, e tem dado muito certo. A vocês da TV Vale, nós temos que agradecer, porque sempre que nós precisamos, vocês estão do nosso lado, e eu sempre digo o seguinte, que para nós a imprensa é muito importante, porque divulga as nossas ações, e com isso nós podemos mostrar para a comunidade que aquilo que nós arrecadamos, nós distribuímos, entregamos de volta para a comunidade. Muito obrigado. Eu acho que é de extrema importância eles até saberem de onde vem, né? A origem que vem aquele auxílio de alimento para eles. Exato, isso é muito importante, da onde que vem o alimento. E as entidades nos auxiliando a arrecadar, elas sabem da dificuldade que a gente tem. De vez em quando, alguma entidade nos liga, olha, Elton, esse mês eu não preciso de arroz, que eu tenho o suficiente. Então, isso é muito importante, né? É dos dois lados. E nós agradecemos imensamente aos nossos voluntários e também à imprensa e o apoio que a gente tem tido das entidades que são nossos parceiros. Muito obrigado. Obrigado, Elton. Elton Zart, presidente do Banco de Alimentos da região do Calçado. Padre Flávio Corrêa de Lima, diretor da Caritas Diocesano Novo Hamburgo. Seu minuto final, vamos dizer assim. O meu minuto final... Agradecendo e, ao mesmo tempo, parabenizando pela sua iniciativa aí de estar à frente essa importante entidade. Eu quero destacar nesse tempo final aqui que a Caritas Internacional, eu tenho aqui são 8 valores que a Caritas trabalha e que nós trabalhamos no conjunto das nossas ações. Então, é a defesa e promoção da vida humana, defesa e promoção da sociobiodiversidade, mística e espiritualidade libertadora, o ecumenismo, o diálogo interreligioso, intercultural, cultura da solidariedade, que nós estamos nosso tema, relações igualitárias de gênero, raça, etnia e geração, protagonismo dos excluídos e excluídas, e projeto de sociedade solidária, sustentável e democracia participativa. Então, nós procuramos esses 8 valores trabalhar com os nossos grupos, porque não é só uma questão material, mas é envolvendo todos esses valores aqui, para que a pessoa torne-se protagonista, para que ela se torne um agente também de transformação na sociedade e comece também a ajudar uns aos outros. Então, nós agradecemos esse espaço, que é muito importante para divulgar o nosso trabalho e chamar mais pessoas para participar. Nós queremos que mais e mais pessoas, a nossa filosofia, podemos dizer assim, ou a nossa ideologia, que ideologia significa ter que ter ideias, quem não tem ideologia é porque não tem cérebro, não tem ideia. Né? A nossa ideologia, ela é da inclusão, em todos os sentidos, incluir. Em todos os sentidos. É ser humano, está incluído. Então, agradecemos o convite, estamos aí, queremos aumentar nossas parcerias com todos aqui da mesa. Obrigado, Padre Flávio Corrêa de Lima, diretor da Caritas Diocesano Novo Hamburgo. Pró-reitora de Extensão e Assuntos Comunitários da nossa querida Universidade Fevale, Gladys Luiza Batista, o nosso muito obrigado. Eu que agradeço o espaço. Ao agradecer o espaço, também agradeço aos professores, funcionários e alunos da universidade que fazem com que se consiga cumprir o compromisso social e a missão da universidade a partir da extensão. E, sem dúvida, tudo que a gente consegue concretizar em termos de extensão só é possível pela grande rede de parceria que nós estabelecemos ao longo desses anos, com o poder público, com as entidades, com as comunidades e aos próprios beneficiados dos projetos, que no momento que se beneficiam, eles beneficiam também essa formação dos nossos acadêmicos. Se a comunidade não permite a entrada, né, o nosso acadêmico não tem um espaço de formação, principalmente para a formação cidadã, que é uma das premissas da proposta de formação universitária da Fevale. Enquanto universidade comunitária, ela propõe a formação de profissionais competentes, mas principalmente de cidadãos comprometidos com a sua sociedade. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gladys Luiza Batista, pró-reitora de Extensão e Assuntos Comunitários da nossa faculdade, nossa universidade Fevale. Primeira-dama Jorge Seibel, seu minuto final, agradecendo e, ao mesmo tempo, lhe parabenizando, que está à frente de diversas ações do tema de hoje, que é a solidariedade.
Também quero agradecer, e acho bem importante a temática escolhida. E como foi bem dito, a imprensa tem um papel importante na divulgação de todas essas ações. E queria deixar aqui o convite para a nossa comunidade continuar participando da nossa campanha da Agasalho, que vai até o final de agosto, né? E também convidar, se alguém quiser conhecer aonde que são depositados todos esses materiais e como é feita a nossa distribuição, porque uma das coisas que bem foi dita aqui, que as pessoas precisam conhecer o processo, ter crédito, né, com o processo, a questão da transparência que é tão cobrada, que é na Bartolomeu de Gusmão, 3.500, podem ir lá e nos visitar. E se alguém quiser fazer um trabalho voluntário, também pode ligar para nós, que a gente com certeza vai ter várias entidades que pode estar sendo indicada, que muitas vezes nos solicitam, né? Ou a gente também tem o próprio poder público que tem várias ações e podem, né, estar nos solicitando, então, essa parceria que é importante. Então, fica o nosso agradecimento à comunidade que sempre tem sido tão parceira, fica o desafio para aqueles que ainda não são voluntários, mas têm um tempinho, já estão aposentados, né, e podem colaborar com a sua experiência, com o seu conhecimento de vida, para melhorar ainda mais a nossa comunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço a nossa primeira-dama, Georgia Seibel, primeira-dama aqui da cidade de Novo Hamburgo. E assim encerramos mais um Canal Aberto. Esperamos cumprir com a nossa missão de TV comunitária, né? Falando hoje sobre solidariedade. Na semana que vem a gente retorna com o nosso Canal Aberto, debatendo mais um assunto de seu interesse, assunto que faz parte do nosso dia a dia. Agradecemos a sua audiência e desejamos a todos saúde e paz.